Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023, com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Fala pessoal, essa aqui é 1xBet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no link do comentário fixado que eu vou deixar para vocês e utilize o meu cupom DEPRESSão, que com ele você se registra. E o melhor, o seu primeiro depósito lá na plataforma será automaticamente dobrado. Então vamos falar um pouquinho do Cruzeiro agora, aproveitando que a gente está falando de modelo de jogo. Uma coisa que repercutiu muito na sua época e aí repercute até hoje, que o torcedor cruzeirense ele é muito acostumado com camisa 10. Né? Tanto que esse título agora da Série B foi o primeiro da história do Cruzeiro sem um camisa 10 de ofício. E na sua época você também, assim como o Pesolano, não utilizava, né, o camisa 10 ali de ofício, né, digamos assim. Eram por causa da sua visão de jogo mesmo ou porque os jogadores que você tinha para aquela posição não atendiam o que você gostaria dentro de campo? As duas coisas, né? Assim, lógico que a minha visão de jogo é um jogo intenso, similar ao do Pesolano, né? Assim, com uma intensidade alta, é um jogo de transições fortes, agressivo. E esse camisa 10 clássico, assim, tradicional, normalmente tem alguma dificuldade para fazer esse tipo de jogo. Mas eu tive outras experiências, como no Guarani com Crispim, Murilo Rangel, o Arthur Rezende, todos eles meias, né, camisa 10, e que tiveram sucesso dentro do modelo de jogo, atuaram muito bem, evoluíram. O Crispim deu um salto na carreira, estava um pouco esquecido no Guarani, logo depois dessa campanha foi para o Fortaleza, o próprio Cruzeiro queria o atleta, né, a gente estava lá, enfim. Então, é do modelo de jogo também, mas é também do que você tem, né, da ferramenta que você tem para usar. Eu lembro que a gente no Cruzeiro usava um falso 9, porque precisava de jogar dessa maneira pela característica dos Sobis, por exemplo, entendeu? Então, a gente vai usando de acordo também com o que tem. Mas o modelo de jogo pede jogadores, né, intensos, jogadores que fazem do coletivo um coletivo muito forte, né, que se entregam o tempo todo. E durante sua passagem no Cruzeiro, você acha que o time chegou em algum momento a atuar da forma, não digamos 100%, mas assim, muito próximo ao que você desejava, ou ainda caminhava? Você acha que estava num processo de evolução? E na sua opinião, se tinha a tendência que a partir dali, né, fosse melhorar? Ô Samuel, é engraçado, né, porque quando o clube está num momento conturbado, o treinador é uma peça, né, uma peça importante, mas não deixa de ser só uma peça, né, num todo um contexto. Acaba que as derrotas e vitórias hoje somatizam muito em cima do treinador, né, da figura do treinador, mas não é, o treinador não tem essa força toda. Por exemplo, no Cruzeiro eu gostaria de ter, como o Ronaldo conseguiu fazer, mudado o elenco, botado uma equipe mais jovem, uma equipe intensa, como eu te falei que eu gosto de jogar, e não houve como naquele momento, né? Não tinha como tirar alguns atletas que o Cruzeiro estava em dívida, que precisavam estar ali ainda, que não tinham como o clube liberar, pagar. Também não houve vontade das pessoas que mandavam no clube fazer esse processo. E o Ronaldo no ano seguinte faz exatamente tudo que a gente falava, né? Sem o poder de fazer, mudou tudo, botou as peças, jogadores novos, né? Botou um time intenso, jovem, e que é o que o futebol moderno e a Série B principalmente pede, e conseguiu os resultados. A gente tentou fazer a mesma coisa, viu, Samuel? E houve momentos, sim, que dentro de campo o time estava jogando muito bem, com a minha cara, como um jogo contra o Atlético, que nós ganhamos, o clássico jogando de maneira agressiva, marcando no bloco alto, enfim, e ganhamos um time que foi campeão brasileiro naquele ano. A semifinal contra o América, o primeiro jogo, até os 34 do segundo tempo, a gente está ganhando a partida de 1-0 no primeiro jogo, e aí tomamos a virada no final do jogo, mas fomos bem no jogo, fomos até melhor que o América naquele jogo, e o América com tudo isso que a gente fala, né, elogia de um processo a longo prazo, de um baita time, um baita elenco, com a figura do Salum por trás, um clube do jeito que
do momento que estava. Então, assim, assistindo os jogos hoje, que eu assisto, aproveitei esse tempo parado para assistir os jogos do América, do Cruzeiro, do Guarani, enfim, você viu a equipe dentro de campo jogando com um padrão bem legal e contra equipes fortes, né? No cenário nacional, o América e o Atlético naquela época estavam na Série A e duas equipes muito fortes. Mas a política, a questão financeira, a gestão, enfim, o contexto do clube naquele momento não era ideal, e aí atrapalha muito a cada semana, atrapalha a cada dia de treinamento, atrapalha nos resultados, atrapalha com a imprensa, a comunicação, fica distorcida, parece que tudo é treinador, mas não se passam tudo que devem passar, né? Aí você vê um clube hoje que paga em dia, um clube hoje que mudou o elenco, né? Trouxe peças novas, fez um time intenso e com a grandeza do Cruzeiro voltou à Série A com tranquilidade. Esse era o segredo, esse era o caminho. Felizmente a gente não conseguiu fazer, tinha vontade de fazer, né? Por ver um clube como o Cruzeiro voltar à Série A, e fica feliz também do clube ter conseguido, através do Ronaldo aí e das pessoas que gerem o clube para ele, ter conseguido colocar o Cruzeiro num caminho correto, e tomara que continue, que o Ronaldo cumpra com as coisas que tem que cumprir, que continue pagando as dívidas que ele assumiu também, e os salários em dia, e que faça o clube a médio e longo prazo forte novamente. E quando você saiu do Cruzeiro, você disse que não teve autonomia, né, para completar o trabalho, assim. Foi mais em termos, assim, de montagem do elenco, ou alguma coisa extra-campo, assim, que hoje você pode comentar mais abertamente? Disso, é exatamente isso. Eu sempre fui muito transparente, né? Essa autonomia é exatamente isso que eu estou te falando, Samuel. A gente queria reformular o elenco, por exemplo. A gente queria tirar as peças que tinham uma idade mais avançada, as peças que tinham... que estavam naquele contexto ruim durante muito tempo, então isso prejudica a cabeça do atleta. Não que o atleta seja ruim ou não tenha competência, né? Mas para aquele momento precisava de uma reformulação maior do elenco, precisava do pagamento em dia de salário, enfim, essas coisas a gente não conseguiu ter realmente uma autonomia e nem as coisas que a gente desejaria para dar continuidade no processo de campo, porque o processo de campo estava andando, e eu te falei de 2 jogos contra equipes de Série A, o Atlético e o América, na final do Campeonato Mineiro, que demonstravam isso. Falando assim, mais dentro de campo, o que você acha que faltou para o Cruzeiro ter um desempenho melhor? Então, você disputar um Campeonato Mineiro, né, formando um elenco, naquela época a pré-temporada foi muito curta. Então, o processo do Campeonato Mineiro era de evolução e de construção de uma equipe. Isso nós conseguimos, mostrou no Clássico, que foi no final da primeira fase, mostrou no primeiro jogo contra o América, da semifinal, tirando os últimos minutos, que acontece, é normal, é um Clássico, e jogando contra uma grande equipe, você sustentar aquele nível de jogo que a outra equipe já está acostumada, era normal, perder para o América naquele momento, mas todo o resto atrapalha muito essa continuação, porque não era essa visão que passavam, não era essa visão que tinha dentro do clube, porque eram muitos problemas, então a gente nem saboreava essa evolução, nem conseguia ter paz para continuar esse processo evolutivo. Acho que qualquer tropeço era uma dimensão muito grande e trazia muitos problemas, porque o contexto era muito ruim. Eu cheguei a ajudar com cesta básica, por exemplo, os funcionários do Cruzeiro. Eu ia te perguntar disso, quanto que os salários atrasados prejudicavam? Os salários atrasados, a falta de gestão profissional, de contratar certo, de contratar com um processo de escolhas coerente, enfim, várias coisas que isso atrapalha muito o processo do dia a dia, entendeu? Então foi basicamente isso que aconteceu, mas a gente fica feliz de ver as coisas que a gente falava acontecerem no ano seguinte, principalmente através do Ronaldo e a equipe dele, e o Cruzeiro está onde deveria estar há muito tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.